Nosso trabalho hoje será sobre tônus muscular e lesão dos nervos periféricos. Para compreendermos um pouco mais sobre esse assunto, é necessário que nós revisemos algumas estruturas específicas dos nervos e dos neurônios. Então, nessa imagem aqui nós temos um neurônio, que são células especializadas que constituem os nossos nervos, e elas são responsáveis por transmitir esses impulsos nervosos. Então, os neurônios são formados por dendritos, corpos celulares e axônios. O impulso nervoso no neurônio é transmitido de maneira unidirecional. Então, ele chega no dendrito, vai para o corpo celular, e o axônio é a parte terminal do neurônio, responsável por transmitir esse impulso nervoso a partes mais distantes, como, por exemplo, os nossos músculos. Agora, nós temos a imagem anatômica do nervo. Então, começando ali das estruturas mais internas, nós temos o axônio, que é a parte terminal do neurônio. Esses axônios são envoltos por bainhas de mielina, que garantem a eficiência do transporte do impulso nervoso. Várias fibras nervosas são envoltas por uma membrana de tecido conjuntivo chamada endoneuro. Vários feixes de endoneuros, podem ser chamados de fascículos, são envoltos por outra membrana, que é o perineuro. E vários perineuros juntos são envoltos por epineuro. Então, endoneuro, perineuro e epineuro são membranas de tecido conjuntivo, tecidos conjuntivos, que envolvem partes diferentes dos nossos nervos. E qualquer comprometimento, qualquer lesão que ocorra em alguma dessas estruturas vai causar acometimentos na transmissão dos impulsos, na contração muscular, como é o caso do nosso trabalho. Sobre a fisiopatologia das lesões dos nervos periféricos, as lesões podem ser das mais leves até as mais graves. Então, na mais leve, nós teríamos uma neuropraxia, onde ocorre o comprometimento da bainha de mielina do neurônio. Quando temos esse comprometimento, a passagem do impulso nervoso é mais lenta, porque o neurônio está desmielinizado. Na axonotimese, nós temos duas fases. A primeira é a degeneração valeriana, que ocorre a quebra da bainha de mielina e a desintegração também do axônio. E a segunda fase é a reinervação. Então, essa reinervação seria o crescimento do axônio até o órgão terminal, e é possível porque o endoneuro está íntegro. A terceira lesão seria a mais grave, que é a neurotimese. Nessa lesão, estão comprometidos a bainha de mielina, o axônio e o endoneuro. Então, no momento que o axônio for fazer a sua regeneração, ele não vai ter o endoneuro ali para guiar, para conduzir ele até o seu órgão terminal. Por isso que essa é uma lesão mais grave. As lesões dos nervos periféricos podem acometer fraqueza muscular, perda das sensações e também atrofia nos mais diversos níveis. Mesmo quando o músculo está em repouso, certa quantidade de tensão frequentemente permanece, e é esse grau residual de contração do músculo esquelético que chamamos de tônus muscular, ou seja, tônus muscular é um estado de contração parcial, porém permanente, que existe normalmente nos músculos. O tônus muscular em seu estado normal pode ser hipotônico, com diminuição à resistência à manipulação passiva, ou hipertônico, com aumento da resistência à manipulação passiva. Como ele é encarado como um produto de interações entre o sistema nervoso central e propriedades relacionadas aos músculos, devemos então analisar algumas estruturas que participam desse mecanismo. Neurônios motores anteriores, podendo eles serem do tipo gama ou do tipo alfa, estão presentes nos cornos anteriores da substância cinzenta da medula espinal e dão origem a fibras que inervam diretamente o músculo esquelético, por meio de sinapses conhecidas como placas motoras. A unidade motora é um conjunto formado pelo motoneurônio e as fibras musculares que ele inerva. O fuso neuromuscular ou fuso muscular é localizado no ventre de músculos esqueléticos e ele capta informações referentes ao comprimento e à velocidade da mudança de comprimento desse músculo. Dentre os seus componentes estão as fibras intrafusais e extrafusais, que participam do chamado reflexo miotático simples, ou reflexo de estiramento. O miotático simples, que é relacionado ao tônus, se dá da seguinte forma: quando o músculo é esticado, o fuso muscular capta essa informação e a fibra nervosa proprioceptiva tipo 1A envia impulsos aferentes. Entrando pela raiz dorsal, uma ramificação dessa fibra segue em direção ao corno anterior e faz uma sinapse com os neurônios motores anteriores. Ou seja, ativam os motoneurônios alfa da medula, que enviam fibras nervosas para o mesmo músculo onde está o fuso, o que faz aparecer o tônus normal. Mas, para que impulsos aferentes ou qualquer outro influenciem nos neurônios alfa, é imprescindível que estímulos dos altos centros, principalmente, mantenham o neurônio alfa no estado de permanente alerta, ou seja, no estado de serem descarregados.
O músculo estriado esquelético, ainda que sendo o único capaz de se contrair voluntariamente, também se contrai involuntariamente, como quando gera o tônus muscular. Cada músculo esquelético é formado por centenas de fibras musculares, e cada fibra muscular é inervada por uma ramificação de um axônio do sistema nervoso central. Elas são células longas, multinucleadas e envoltas pelo sarcolema, que é uma membrana celular excitável. Microscopicamente, apresentam uma série de estriações claras e escuras alternadas. Cada linha clara corresponde à banda I, dada pela presença de actina, filamento fino, e cada linha escura corresponde à banda A, dada pela presença de miosina, filamento grosso ou espesso. O conjunto de fibras entre dois discos Z é chamado de sarcômero, e o conjunto de sarcômeros contidos dentro da fibra muscular é conhecido como miofibrila. Os sarcômeros são responsáveis pelo mecanismo de contração e relaxamento da fibra muscular, através do mecanismo do potencial de ação sobre a célula. O potencial de ação ocorre quando um neurônio recebe um estímulo químico que faz com que se abram canais de sódio na sua membrana. Com a entrada do sódio, o interior da célula fica menos negativo. Ela chega a uma determinada voltagem chamada de limiar, abrem-se canais de sódio, voltagem independentes, que permitirão a entrada de muito sódio dentro da célula, o que resultará na inversão do potencial de membrana. Chega a uma determinada voltagem, os canais de sódio vão se fechar e, ao mesmo tempo, vão se abrir canais de potássio, que vão liberar potássio para fora da célula, fazendo com que o potencial de membrana diminua até um nível mais baixo do que era o potencial de repouso. Chega a essa voltagem mais baixa, os canais de potássio se fecham e a bomba de sódio e potássio entra em ação para restabelecer o potencial de repouso da membrana. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, ele desencadeia a abertura de canais de cálcio, que possibilitam a entrada do cálcio na célula. O cálcio estimula a exocitose das vesículas com acetilcolina. A acetilcolina, já na fenda sináptica, se liga a receptores da membrana pós-sináptica. Isso gera a abertura de canais de sódio na membrana muscular, que vai gerar um potencial de ação nessa membrana, gerando uma despolarização. Essa despolarização vai percorrer por toda a membrana, chegando aos túbulos T, onde vai se abrir canais de cálcio, possibilitando a entrada de cálcio dentro da célula. O cálcio vai se ligar à troponina e a troponina vai mover a tropomiosina, expondo os sítios de ligação da miosina com a actina. A miosina desloca a actina, encurtando o sarcômero para que ocorra a contração. Então, qual a relação que temos entre tônus muscular e lesão no nervo periférico? A lesão no nervo periférico vai ocasionar uma interrupção no potencial de ação, e a manutenção do tônus depende desse potencial ser transmitido para que ocorra a contração. Então, quando eu tenho uma lesão, o potencial não vai ser transmitido, então eu vou ter uma perda total desse tônus ou uma diminuição desse tônus. Os fisioterapeutas atuam nas lesões nos nervos periféricos, tanto em lesões mais simples, como no pós-operatório de lesões que necessitam de cirurgia. Alguns dos objetivos da atuação fisioterapêutica no tratamento dessas lesões são o aumento da amplitude de movimentos, a diminuição da dor e o aumento da força muscular. Para isso, são utilizados alguns métodos como cinesioterapia, alongamento, eletroestimulação, para que não haja atrofia nos músculos e para a melhora do quadro clínico desse paciente.